Muito obrigada. Estava aqui precisando de uma ajuda técnica. Não entrava a internet de maneira alguma. Bom, mas estamos aqui, né? Eu na base da água e da pastilha para tosse. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque hoje eu vou tossir um pouquinho durante a live. Hoje é um momento muito especial, porque é uma festa de aniversário. Amanhã, a nossa avó materna, a minha, da Cris, de tantos outros netos, faria 102 anos no nosso plano terreno. Mas ela agora já está localizada em outra frequência e tenho certeza que está acompanhando este momento especial. Eu vou fazer a live hoje junto com a minha prima, Cristiane da Costa Braga, e o tema será Cici, Juraci de Souza Costa, nossa avó materna. Em dezembro, a Cris fará uma live conosco, mas com foco em sua profissão, em sua história de estudos e trabalho, mas isso fica para dezembro. Hoje nós vamos falar sobre a Cici. Vou chamar agora a Cristiane, convidando-a para entrar ao vivo. E agora esperemos que ela entre ao vivo. Estou vendo muitos amigos e parentes. Oi! Cristiane, nossa Gabriela, maravilhosa. Que responsabilidade, hein? Meu Deus! Que dificuldade foi entrar hoje, não funcionava. Eu pensei justamente no dia da live da nossa avó. Já aconteceram problemas, né? Mas hoje foi assim mais tenso. Eu estava muito ansiosa por essa live, que é diferente. Sim, com certeza. Uma grande responsabilidade, né? Você me chamar para falar um pouco da avó e, enfim, fico feliz, obrigada por ter me escolhido aí para representar todo mundo. Eu acho que, me desculpem aí meus tios, mas a gente vai conversar muito sobre a nossa perspectiva, né? Se por acaso alguma coisa falhar, uma história mal contada, um nome errado, me desculpem, porque é realmente a nossa perspectiva. Eu acho que se a gente fizesse diversas lives sobre a avó, cada um teria, na verdade, muitas novas histórias para contar, né? Sim. Eu penso que é uma questão mesmo fenomenológica, que é até um termo que a Camila Chiara usou na última live. A gente tem um fenômeno, uma situação que ocorre, por exemplo, a existência dessa avó na nossa vida, e como você disse, é uma perspectiva muito subjetiva. Sim. É o que nós duas temos dela, né? Outros primos poderiam estar fazendo e fariam muito bem, com outras nuances, e os filhos, e os bisnetos, e os amigos, e os parentes, né? Todos, sim. Né? E se a gente sabe que seria uma coisa sempre muito diferente. E você já, logo de início, já pediu escusas, que a gente talvez não atenda às expectativas de quem está escutando, e cada um gostaria de contar a sua própria história, né? E é uma live só entre nós duas, porque ficaria difícil dar voz a todos que participarão, né? Ela só está iniciando e nós já estamos com um público atento nos acompanhando. Eu quero contar que a gente escreveu um texto, né, sobre a Cici, e a gente pretende publicar no futuro. Eu não me sinto preparada para publicar. Ele está só circulando dentro da família mais restrita. Não é ainda para os demais, porque ainda tem alguns problemas no texto, né? Não só de língua, de expressão, mas questões mesmo minhas, íntimas. E queria dizer que esse texto eu contei muito com a Cristiane, com a Glória, com a Luísio, com a Terezinha, com o Antônio Carlos, com o Pedro, que foram as pessoas que leram e deram os seus comentários, me auxiliaram, né? Então eu quero agradecer muito. Então eu acho que o ponto inicial dessa nossa conversa é isso, que a gente já tem um material que a gente resgatou, e que todo mundo que foi se aproximando dele dizia, não era bem assim, era de outra forma. A gente tem que lembrar que a memória, ela é alguma coisa que não é fixa. A memória está sempre se refazendo. Nós refazemos as nossas histórias, né? Sim, então isso é normal. A gente lê um livro e a gente conhece os personagens, a gente não entende. Nossa, mas não foi assim que aconteceu. Depende da perspectiva, né? Mas vamos aí para a nossa queridíssima, né? Cristiane, conta um pouco pra gente quem é a Cici, porque a ideia é este vídeo estar disponível no YouTube para qualquer pessoa que não a tenha conhecido. E depois a gente pode, então, mergulhar um pouco mais
naquilo que é mais íntimo da família? Bom, então, na verdade, a minha perspectiva como eu vejo a minha avó é até um pouco diferente de quem conviveu com ela no início da vida, ou mesmo numa idade antes, né, anterior, na verdade, do meu nascimento. Então, assim, ao contrário do que eu sei da origem e tudo que aconteceu com ela, enfim, para mim ela não era uma mulher tão frágil, tão submissa, ou enfim, não, né? Na verdade, eu acompanhei um momento de transição da vida dela, com já uma certa autonomia financeira, né? Nada muito considerável, mas ela já tinha uma autonomia financeira. E ela foi uma pessoa que, para mim, ela me encorajou demais, né? Nas minhas coisas, nas minhas loucuras, nos meus projetos. Então, ao contrário da ideia de uma pessoa muito frágil, humilde, sem voz ativa, não. Eu conheci uma outra Cici, assim. Eu acho que a partir do momento do meu nascimento, a gente foi meio que crescendo juntas, cada uma no seu momento, né? Claro, eu já nasci com ela, ela tinha 61 anos, mas ela já era uma velhinha na minha cabeça. Hoje em dia, 60 anos, imagina, né? Todo mundo super novo e tal. E para mim ela era isso, assim, uma mulher repleta de amor, com muito amor no coração, uma pessoa muito amorosa, muito cheia de luz, uma pessoa que conquistava qualquer pessoa que conhecesse ela, até a pessoa que vai na padaria, o rapaz do açougue. Ela era de um carisma absurdo, né? Ela tinha muito, ela transbordava, na verdade, amor. Eu acho que isso tudo me fez entender um pouco mais as coisas da vida, me embasou, na verdade, em relação ao que eu acredito, aos meus valores. Era uma pessoa, principalmente assim, cheia de amor. Tinha resignação, tinha uma aceitação absurda das coisas. Ela é muito engraçado porque as notícias mais difíceis que a gente tinha para dar para ela, a gente sofria, mas ela, na verdade, tirava de letra. Como foi, por exemplo, quando você foi embora para a Itália, né? A gente, como vamos falar para a avó? Meu Deus, vamos dar um remédio, vamos não sei o quê. A gente morrendo de medo, ela, tem mais é que ser feliz. E ela deu o maior apoio. Então, assim, a gente, como assim, vó? Sabe? A gente imaginava, a gente é que sofria, na verdade. Ela tinha um entendimento da vida de uma forma ímpar, assim, sem preconceitos. Tudo que girava em torno do amor, ela abraçava de uma forma incrível. Então, para mim, essas são as principais referências que eu tenho dela, sabe? Tipo, muitos casos aconteceram ao longo, né, da vida dela, e aí depois de um determinado momento ela perdeu a visão, né, lá pros 80 anos, e aí ela, na verdade, a gente poupava ela de muitas coisas, mas acho que era muito mais. A gente poupava por nós, porque ela tinha um entendimento, ela tinha uma compreensão que sabe, era incrível, assim, incrível mesmo. Você citou a questão dela ser uma pessoa assim, moderna, né? Ter a cabeça aberta, compreender bem as coisas, e eu penso que isso foi fundamentalmente influência do Toninho, da Glória e sua. Primeiro, Toninho e a Glória, porque são filhos do segundo casamento, né? Depois a gente vai comentar mais isso. Então, ela já estava, assim, uma mulher já com mais de 30 anos, com filhinhos. Depois, ela com 40 tem os filhos adolescentes. Né? Com 50, sim, eles estão adultos. Então, ela acompanhou essa modernidade, né? Mais do que no primeiro casamento, que ela estava trabalhando demais e era diferente a circunstância. Ela estava num local mais isolado. Depois, ela em Santos, com esses filhos jovens, né? Trazendo toda essa novidade, a televisão, esse mundo do rádio, essa efervescência social, e os dois trabalhando, estudando, trazendo as coisas para casa, e você depois, que já vem uma terceira geração assim de muito mais abertura para conversar sobre qualquer coisa, sobre todos os eventos, e realmente isso a gente pode dizer, que ela estava muito antenada por meio desse contato dela com os meios de comunicação, que sempre foi muito forte, desde o rádio à televisão. E acho que também pelas conversas que você tinha com ela. Porque quando eu fiz as entrevistas em 1998, em 1999,
para escrever esses textos, né? Que só vieram à luz depois da passagem dela. Ela dizia muito, a Cristiane é minha amiga, a Cristiane é minha amiguinha. Ela não falava de você como neta, ela falava como uma parceira, não só que partilhava o quarto e a intimidade do cotidiano, sim, mas alguém que a ouvia e falava para ela, e trazia novidades para ela com naturalidade, com simplicidade. E eu acho que ela assimilou isso muito bem. Eu acho que daí vem muito da modernidade dela. Eu acredito que várias coisas mesmo. Eu acho que... Putz, a avó nasceu em 19, né? Então, assim, ela viveu tantas épocas diferentes, até questões culturais do país e tal. Então, eu acho que sim, as novelas também tinham uma influência muito grande, né? Na geração passada. Eu acho que muita coisa as pessoas foram aprendendo e se modernizando também com isso. Mas ela era mesmo minha grande amiga, assim, além de ter a questão, óbvio, né, de respeito e tal. Na verdade, eu sempre fui mal criada, às vezes, né, falava o que eu pensava, sabe como é, geminiana, né? Eu também. Você conhece, né? Eu também. Mas com ela, não, tinha que ter todo um cuidado e respeito, porque ela não admitia briga, ela não admitia discussão, ela não admitia levantar a voz para ela. Então, assim, eu nunca fiz nada mesmo, assim, para magoá-la ou para deixá-la aborrecida. Tanto é que ela nunca nem encostou a mão em mim, assim, ela nunca me bateu, ela nunca... Era só uns belisquinhos que ela me dava no braço, porque eu falava muita bobagem. Eu falava, o que vinha à cabeça eu falava, né? Então, ela tinha que dar umas controladas, então ela me dava uns belisquinhos no braço. Mas foi isso mesmo, foi uma relação muito amorosa e de muita amizade. Eu dividia muitas coisas com ela e acho que cada filho também, com a sua história, contribuiu também para essa mudança do comportamento, né? Porque a gente sabe que quando ela era mais nova, que tinha os filhos pequenos, a situação era muito difícil. Então, não era uma relação tão profunda de tanto amor, porque tinham muitas outras preocupações, né? Então, eu já, na verdade, tive esse privilégio, né? De já chegar numa fase um pouco mais tranquila, né? Em todos os aspectos, né? É verdade. Assim, e a sua casa, eu lembro de ser muito cheia de gente, de pessoas da família, de amigos, as visitas, né? Eu até brinco que a diabetes que ela teve, que a Glória controlou muito bem, né, a sua mãe, foi em virtude dos meus bolos, porque eu ia muito para lá e ela fazia os chamados bolinhos de chuva, que eu amava, sim, né? Sim, verdade. E fazia também muito bolo, assim, bolo para comer com café, bolo de fubá, bolo de laranja. E nesse ponto eu sempre brincava, eu ajudei a avó a desenvolver diabetes. Eu também adorava esses cafezinhos. E eu sei que eu não era a única. É como se a sua casa fosse um ponto de passagem, era muita gente, não? Muita gente, a vida inteira, muita gente, não só as pessoas da família, os nossos queridos familiares mineiros, né, que estavam sempre com a gente, também as minhas amigas, meus amigos, né? Então, assim, normalmente quando a gente tinha alguns trabalhos em grupo, alguma coisa, a gente ia para minha casa também. Então, minha avó também teve uma importância grande na vida dos meus amigos, né? Das minhas amigas de infância, principalmente. Eu estou incomodada aqui porque tem pessoa pedindo para entrar e eu já expliquei que não tem. Entendi. Né? Só nós, porque senão é muito difícil de administrar, né? É verdade, verdade. Controlar o raciocínio lógico e tudo mais, né? E vai continuar chamando, eu tenho medo que atrapalhe. Você escuta o barulho ou não? Eu escuto. Eu já coloquei 20 vezes e a pessoa não entendeu. Aí é uma questão particular dela, né? Bom, então é o seguinte. Eu peguei a fase da avó, da presença mais frequente na casa dela, a presença do Zé Tomás, né? Que é o tio da Maricela, né? Um dos filhos da Odília e do Chico. E esse período eu peguei mais. Gerson, que trabalhava em São Paulo, estava sempre na casa dela como sobrinho, né? E o próprio Zé Tomás, que às vezes vinha até com amigos. A Helena, amiga da sua mãe, também jovem, frequentava muito a casa, né? Sua mãe que pintava a unha das amigas. Tudo isso eu vou discutir com a Glória também na live dela. E a Ceci sempre agregando todas essas pessoas. E fazendo os almoços, os cafés da tarde.
E o teu tio Toninho trazia muitos amigos da escola para estudar em casa, porque o tio fazia grupos de estudo em casa. E me lembro muito dela fazendo bolinho. E o bolinho dela seria o pão de ló que a gente faz hoje, né? Muito simples, com água. E ela cortava uma maçã e colocava por cima. Ou então uma banana, né? E que era o que podia fazer. E fazia uma laranjada, que era água com favos de laranja dançando e açúcar. ali. Açúcar. A gente chamava de xanguana. Era muito legal isso. Mas isso era sagrado, né? E quando ela tinha um pouquinho mais de banana já passada do ponto, ela me deixava fazer o docinho ali, que era só uma bananinha com água, e a gente servia isso. E eu me lembro muito disso, né? Quer dizer, aquela coisa da agregação. E eu hoje estava escutando aquelas fitas que eu gravei com ela, né? Ela contando a história dela. E numa delas ela contava justamente isso. Que ela foi numa festa do Toninho e um amigo dele que estava presente, lembrando para ela dos bolinhos, dos biscoitinhos, da laranjada que ela servia, né? Sim, era uma coisa muito comum. Eu lembro da Glória pintando unha das amigas na sala, na escadinha de frente da casa, aquela monte de menina. E quando a televisão chegou, que vinham todos assistir televisão na casa dela. Então essa coisa mesmo da abertura, né? E desde aquela casa simplesinha, ali na Areia Branca, que ela recebia muitas pessoas de Minas, muitas, que vinham em carros cheios e dormiam pelo chão e pelas camas, todo mundo junto ali, amontoado. E aquilo era uma alegria. E ela conta da comida ser tão pouquinha e ter quase que uma multiplicação daquele alimento, né? Então, essa coisa mesmo dela agregar, dela receber as pessoas com carinho, tudo isso a gente vai vendo que é uma coisa que, como você disse, desde sempre. Não foi só na costa, não foi só aí no bairro da Vila Matias para o Campo Grande, né? Foi já desde o início, quando ela vai viver sozinha com os filhos na Areia Branca. Sim, sim. A minha lembrança também de muita gente em casa, as nossas festas, né? É uma coisa tradicional da família. Pena que, né, a pandemia, enfim, mexeu com tudo isso, mas até tipo, antes de tudo isso acontecer, enfim, a gente sempre teve o costume de comemorar os aniversários independente da idade, né? Então, todos os aniversários sempre tinham um bolo, um salgadinho, ninguém nunca convidou ninguém, as pessoas já vão automaticamente, já era uma coisa... E assim, eu me lembro de aniversários meu que tinha gente saindo pela janela, assim, de tanta gente, tipo... Homens na parte da sala de jantar, a galera mais jovem nos sofás, uma galera lá no meu quarto dela, né? As mulheres na cozinha. Então sempre teve isso assim muito forte mesmo. Assim, a minha lembrança de toda a vida sempre foi com muita festa, com milança, né? Inclusive. É verdade. E na verdade a avó até... aos 90 anos, né, ela comemorou o aniversário em festa, né, em pezinha, cantando parabéns, tudo. Dos 90 para frente, até ela falecer, aí ela já estava um pouquinho mais frágil, já não conseguia participar tanto, mas mesmo assim, o bolo ia até ela no quarto, e a festa sempre fez parte mesmo da nossa vida, né. E você falou das comilanças e eu já tinha citado essa questão dela cozinhar pra gente, fazer os bolinhos, tudo, servir sempre café na casa dela. E eu penso que agora a gente podia dar uma geralzinha assim da história dela para entender talvez por que essa fixação que nós temos nessas festas familiares, com alimentação, com tudo isso, né? Porque a Cici é incrível. A Cici, ela nasce em Cachoeira, que hoje seria São José da Lapa, né? E estou quase parando a live e bloqueando essa pessoa para conseguir falar. Está ficando muito desagradável. E a Cici nasce em Cachoeira, que hoje seria São José da Lapa, e a partir disso, a Cici ali cresce, casa, né, com o primeiro marido, Florindo Barbosa da Conceição. Tem com ele 4 filhos, né, 2 que vieram a falecer, 2 que estão, com a graça de Deus, ainda conosco, a Maria e a Terezinha. E depois ela fica viúva, muito jovem, né, com 30 e poucos anos. E aí
vai passar um período de quase 7 anos sozinha com as filhas, né? E a família. E aí ela encontra o seu avô. E aí casa com ele, que tem mais 3 filhos. A Glória, o Toninho e a Marlene, né? Nessa primeira fase, entre ela estar com os pais dela, até os 19 anos, quando ela vai casar, a vida dela é uma abundância. Porque é uma família humilde, mas que não falta nada para comer. Então, eles têm, assim, poucas terras, e com aquelas terras... Ah, a Priscila dizendo para eu relaxar. Tá, todo mundo está ouvindo, é. Depois eu conto para ela o problema. Esses problemas de internet. E ali tinha muita alimentação. Uma alimentação simples, daquela que a gente conhece em Minas, né? Que é substanciosa, deliciosa, muito bem temperadinha, mas muito natural. Muita verdura, muito legume, muito arroz, feijão, as carnes dos animais que eles tinham, que não era nem para comercializar, era para a sobrevivência da família. Só que depois ela casa e aí ela passa por um período mais difícil, né? Porque realmente o trabalho para os homens era um trabalho limitado, era um trabalho restrito. E realmente na casa dela era o básico que havia. Só que ela vem a ficar viúva, né? Depois de um período que ela vai para Presidente Prudente com o primeiro marido, moram lá por um tempo, voltam. E quando voltam, continua difícil a atividade de trabalho dele, eles voltam novamente para Presidente Prudente, lá já não está bom, voltam novamente. Então esse vai e vem, essa vida difícil, essa vida que parece que não progride, né? Tinha a felicidade do amor, como você falou, que para ela o amor sempre foi fundamental, então o amor era presente. Mas a vida material é premente. E ela destrói a questão psicológica. A gente vê, por vários relatos que eu tenho recebido aqui nas lives, das pessoas nesse momento de pandemia estão muito afetadas mentalmente, com doenças mentais graves como depressão e outras síndromes. E assim, então, ela, apesar de ter o amor, ela vai com a primeira viuvez, ela vai passar por um período de muito sofrimento. Muito sofrimento. Principalmente pela falta de condições materiais de vida. Então, além da vida não ter conforto algum, o que para ela antes não fazia tanta questão, porque ela tinha o apoio do marido, aquele carinho, aquele amor, a ilusão mesmo da juventude, né? E a gente se satisfaz muito com pouco, depois com a idade a gente vai ficando mais exigente, né? Eu falo para o Ângelo, hoje eu não quero saber de acampamento, eu quero um hotel com água quente e eu quero um certo conforto. A gente, quando é jovem, vai acampar e não está nem aí. E eu acho que a Cici também teve um pouco disso. Então, no primeiro matrimônio, foi o momento da juventude, da ilusão. Então, ela não sentia tanto as agruras. Mas, no momento que ele vai embora, né, que não foi desejo dele, foi uma situação trágica, que ele vai embora, daí ela passa a sofrer muito. Dali a vida passa a ser muito difícil, o acesso aos bens materiais, e ela tem algum apoio da família, a mãe dela chega a ir morar com ela, e eu acho que essa dificuldade dela de acesso a esses bens materiais que garantisse uma alimentação e uma saúde para os filhos, que vieram inclusive a falecer, em virtude desses cuidados talvez até equivocados, né? Um deles talvez até em virtude de uma vacina, não se sabe bem, né? E o outro também doentinho. Então, eu penso que aquilo marcou muito a Cici na questão da alimentação. E quando ela vem para Santos, que ela vem para Santos é ótimo, como se eu estivesse em Santos, né? Vem para Santos. Quando ela foi para Santos, nenhuma de nós duas está em Santos. Quando ela vai para Santos, ela vai ter junto ao novo marido uma vida equilibrada. Não é uma vida de luxo, é uma vida de restrições, mas que o básico é garantido por ele. Só que ele vem a falecer também. Vem novamente a tragicidade de uma doença. E aí é que começam novamente os problemas. Quer dizer, a família ajuda no que pode, mas a vida é muito limitada. E assim como ela, lá em Minas, quando o primeiro marido falece, ela vai trabalhar como trabalhadora rural, que não é uma vida fácil, né? E é uma vida assim, que, como ela mesma relata nas histórias dela, a mulher trabalhava o dobro para ganhar a metade. Então, o que um homem ganhava em meio período de trabalho, e meio que período de trabalho que um homem ganhava, ela o dia inteiro ganhava metade do que ele ganhava naquele meio período. Então, era uma vida difícil. E quando ela começa a melhorar, que ela vai trabalhar na fábrica de farinha, que é justamente lá onde tem aquela senhora que escreveu o livro, a Dalva, escreve um livro sobre São José da Lapa. Sim. Ela casa justamente com o rapaz ali daquela fábrica, que é o chamado Beijo. E ali a vida da Cici estava melhorando. Mas aí ela casa.
ela larga tudo em Minas e vai para Santos. Então ela deixa de ser trabalhadora rural. E em Santos, quando o marido dela falece, ela já começa no final, quando ele já está doente, ela já começa a lavar roupa, passar roupa, e depois assim que ela sustenta os filhos, com a pequena pensão de aposentadoria, lavando roupa e passando roupa para fora. Nesse período, Sim. então, da segunda viuvez, que ela está trabalhando assim, ela não consegue sustentar plenamente a família, né? Quer dizer, minha mãe trabalhando já, a Maria e o Maurício casados, a Maria dava uma ajudinha, mas não é a mesma coisa, né? A gente, quando ajuda os outros, quando a pessoa fecha a porta da casa, além daquela ajuda, tem outras necessidades. Então ela Sim. conta de ir na feira, comprar de bacinha, procurar aquelas bacias que até hoje tem na feira. Em Santos, pelo menos, tem, não sei em São Paulo. É a xepa, né? Ia pra xepa mesmo, né? É, são aquelas bacinhas que ficam bem no cantinho, com dois, três que já estão um pouquinho amassados. Então ela vai contando o arroz que ela comprava, o tipo de Sim. feijão, sabe? Então isso tudo eu acho que marcou muito a Cici. Então eu acho que quando a gente fala das nossas questões alimentares na família, que todos nós falamos, né? É um assunto Sim, recorrente entre sim, nós, sim, sim. e a gente adora, né? Eu só A falo gente disso quando eu adora. lembro de casa, é a minha relação afetiva com a comida. Eu acho que a Cici vem daí. Quer dizer, essa trajetória aí que eu tentei descrever, das agruras, eu acho que quando você tem acesso à alimentação com abundância, a gente se apega, aquilo é uma conquista. É uma Sim, conquista sim. que eu até brinco, eu brinco muito com os meus filhos. Eu falo, gente, chique come muito pouco. Porque a comida, eles não descarregaram no alimento a realização pessoal ou o Sim, conforto. Estou sim. chateada, eu me recompenso com comida. Eu vou me congraçar é com comida, entende? E eu acho que isso Sim, acabou marcou muito, e eu acho que foi isso que a Cici me influenciou muito nesse aspecto. Então ela tinha essa fixação mesmo, e a única briga que eu tive com ela em toda a vida, nós brigamos por 6 meses, ela não falava direito comigo, ela me cumprimentava assim, mas eu entendia. Foi justamente uma briga por causa de comida. Porque eu estava fazendo uma é. dieta, eu não E ela podia queria que comer. você comesse. E É, se você não tomasse o café, ela ficava tão triste. Se você saísse da casa dela sem um cafezinho, sem é, um é. bolinho. Então, eu acho assim, a alimentação marcou, e acho que marca muitas famílias brasileiras em virtude desse passado mesmo de sofrimento, que muita gente não entende, né? Sim, sim, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente vê algumas coisas, inclusive na gente, hoje em dia também, repetindo esse comportamento, né? Porque é uma cultura familiar. É muito bom, sim, a gente estar em volta da mesa, a gente comer, a gente estar feliz, mas a gente também tem que ter equilíbrio, né? Sim, E sim. isso para mim, por exemplo, tem um problema sério com questões de peso, estou sempre lutando e tal. É uma coisa que me parece até uma sensação de que tiraram algo de mim quando eu estou fazendo dieta, assim. É bem louco, porque Eu também tenho justamente isso. a cultura familiar, ela era de tudo que é saudável, é comida farta, é alegria, e isso tá, na verdade, a gente tem que separar um pouco uma coisa da outra, né? É Mas verdade. é, mas é isso, eu também tenho essa lembrança. E eu, em relação a quando ela, você contou aí, fazendo o resumo da história da vida dela, né? Eu brincava muito com ela, falava, vó, mas por que tu foi casar com meu avô? Como você foi louca? Como assim, né? A Maristela está falando que realmente estar em volta da mesa é uma cultura muito forte mineira, né? Sim. Ela também vive isso na família dela, né? Eles fazem essa questão amorosa também e de alegria em volta da mesa. E aí eu me lembro que eu falava muito isso para ela, avó, mas por que você largou sua família lá? Você tinha seus pais, seus irmãos, você veio para Santos. Tipo, que roubada, por que você foi entrar nisso e tal? E aí eu acho que vai muito dessa questão, né, Márcia, que você falou da mulher, né? Da discriminação que se tinha com uma mulher viúva, né? Uma mulher desamparada praticamente. Se não tinha Sim, um homem, sim. ela era desamparada, né? Então, se imagina ela com duas filhas mulheres. Então, eu imagino a gente conversando muito e tal, e ela, né, da forma dela, tentou me explicar esse outro lado, na verdade. Primeiro porque ela devia estar realmente numa depressão há muito tempo, e ninguém sabia que isso era depressão, né? Ninguém falava sobre isso. E segundo, porque ela se viu desamparada. Uma mulher naquela época, sem um homem ao lado, ela, né? Ela era completamente... Então, assim, então eu acho que ela
na verdade, projetou, na verdade, o casamento com meu avô justamente para sair daquela situação e para ter o amparo de um homem, né, novamente. Veja como o mundo, né, evoluiu e tudo, mas era isso, né? A situação era essa exatamente. Você não podia ficar sem um homem ao lado, como se você estivesse realmente desamparada. E, né, infelizmente, ela consegue construir mais uma vez a família dela com ele, mas por pouco tempo, né? Então, quer dizer, ela, na verdade, eu acho que são as coisas que ela foi aprendendo também, né? Chegou um momento que ela falou, não, tem que ser sou eu, né? Eu é que tenho que ir atrás. Não adianta essa solução, na verdade, não é para mim, né? Então, ficar casada e ter o apoio de um homem não foi para ela. E ela, acho que ela entendeu isso depois da perda do meu avô. E aí, realmente, foi batalhar as coisas dela, foi a luta, passou muitos problemas, mas eu acho que ela foi um exemplo pra gente, né? De independência, de entender a nossa posição como mulher. Eu acho que várias coisas, assim, várias coisas que a minha avó estava à frente do tempo dela e ela nem imagina, nem imaginava, né, na verdade. É verdade. É quando você falou essa questão dela ir para Santos e a condição de uma mulher viúva, como deveria ser, né? A discriminação. E eu penso também essa questão da doença mental, como você falou, da depressão que ela já deveria ter e não se dava conta, até porque nem existia, né? Essa percepção. Eu penso que sair dali, daquele ambiente, para ela, era uma forma de apagar um pouco aquele passado, né? De dar uma chance mesmo de começar uma coisa nova. Quem sabe um pouco mais de luz na vida, né? Porque ela descreve que no dia que o primeiro marido falece, que ela abre a janela, ela vê um lençol preto colocado no céu. E depois, mais tarde, ela vem a descobrir que ele faleceu, né, na estrada. Então, eu penso que é até uma questão até simbólica, né? Aquele lençol preto, aquele momento todo de escuridão, no sentido que eu estou falando, no sentido de quando você fecha os olhos, que você se interiorize, se fecha para o mundo, né? Aquilo que para ela simbolizou. E talvez indo para Santos, aquilo abriria para ela uma janela. Talvez por isso que com tanto sofrimento em Santos, ela não conseguia viver beleza em tudo. Ainda quando ela estava deprimida, para baixo, cheia de problemas, né? Que a gente sabe que ela chegou a tomar até remédios, né? Que ela conta. Eram remédios controlados, que a receita ficava na farmácia. Quer dizer, era o que a gente hoje chama de tarja preta, né? Ainda assim, ela tinha sempre um sorriso para as pessoas e uma busca de alegria para todo mundo, né? E eu acho que isso ela encontrou em Santos. Essa luz que ela queria, essa alegria, ela encontrou. O apego dela à família, da Jovenília e do seu João, né? Eu até queria falar sobre isso, porque eu acho que essa live inaugura uma nova categoria dentro do canal Márcia Heloísa Conta Sua História, com relatos de pessoas que já se foram, que nós conhecemos, que foram maravilhosas. Eu acho que o seu João, pai da Rita, do Jorge, do Joãozinho, da Regina. Eu acho que o seu João, daí Joãozinho, né? O seu João merece também que um dos filhos aqui venha contar a história, como a gente está fazendo hoje, porque eu acho que um Cabo Verde em Santos, né? Porque também ele veio da África, quer dizer, também teve uma história interessante para a gente contar. E pensei também no Quinzinho, né? No pai da Maristela e de todos os seus irmãos, que também tem uma história assim maravilhosa, né? Eu revejo sempre o Quinzinho quando eu estou vendo as histórias da Cici, porque ele aparece muito. Ele é muito frequente nos relatos dela. Inclusive, na primeira porta da casa, lá da Areia Branca, quem deu para ela foi o Quinzinho. Comprou a porta num material de demolição e deu para ela de presente essa porta. Ela tem a memória dessa porta, né? Então, eu penso que esses agregados, principalmente a Juvenil e o seu João, depois o Mário e a Terezinha, né? A Nenzinha mais tarde, né? Que também vem para Santos. Quer dizer, todos os filhos da madrinha Corinta, né? O Moacir, o próprio Mário, o Rubens, quer dizer, todos eles a Juvenil, fizeram para a Cici uma barreira de conforto. Quer dizer, mesmo com todo o sofrimento naquele período, ela teve muito essas pessoas ali sempre ao lado, que era o divertimento dela. Né? Então, ela conta muito ela com a sua mãe ou com a Marlene.
porque o Toninho já namorava, mas iam lá para casa da Jovenília ou do Mário à noite, né? Então já era o passeio delas, depois da janta, iam todas de braços dados, né? Na escuridão, iam para lá, tomavam um cafezinho, né? Um bolinho, eu lembro sempre dos bolinhos também da Jovenília, que eram deliciosos, né? A Rita, que está aí também presente assistindo. Quer dizer, são pessoas na família que foram muito importantes para a Cici, né? A Maristela fala do apreço, né? Do pai dela, Cici. E que deram esse colchão, esse amortecimento, esse conforto, com todo esse sofrimento, esse problema, ela teve essas pessoas em torno dela, né? E uma coisa que eu aprendi com a Cici, e que às vezes a gente não compreende em outras famílias, é a coisa de que ela partilhava com todo mundo, mas o que ela tinha de problema, ela vivia e enfrentava, como você disse, bravamente, muito à frente do seu tempo, e nunca pedia nada que não fosse de extrema necessidade. Dá para entender o que eu tô falando? Quer dizer assim, tudo que ela passava dentro da casa dela, ela não levava para todo mundo como eu sou a coitada. As pessoas percebiam e acompanharam a história de sofrimento dela, mas ela passava tudo com uma leveza. Sim. E talvez a gente nem se desse conta do que ela estava passando, né? Então, às vezes eu penso muito nisso, quer dizer, que às vezes a gente, qualquer problema, a gente já se descabela, a gente acha que não vai dar certo, né? Que nem dela pegar uma maçã e cortar para todos os filhos. Um ovo que ela fazia, um ovo e dividia. Não é? Sim. Ou das pessoas que iam para casa dela, ela diz, aconteciam milagres ali com a multiplicação da comida que eu não sei o que acontecia. E eu conseguia alimentar 12, 13, 14, 15 pessoas, eu não sei como. E eu acho que essa questão era interessante, entendeu? Desse pouquinho que ela tinha e como ela conseguia fazer tudo. E uma coisa que marcou muito, eu acho assim, você falou da independência financeira dela. Na verdade, a independência financeira dela vem muito alicerçada nos 2 filhos que vão trabalhar bastante com ela. Sim, sim. Porque quando a casa dela é feita lá na... Primeiro contar a história da casa, né? A Cici primeiro morou com os pais, depois ela teve uma casinha que o marido dela construiu. O primeiro marido, Florindo. Uma casinha simples, de chão batido. Que interessante chão batido, né? Coisa que eu não tinha me tocado. Você tanto bate o chão que depois você varre, joga água, é como um piso mesmo. É como fica um piso, perfeito. Não é como a gente imagina que fica saindo terra eternamente. E aí ela teve aquela casa. Em Santos, ela morou no que a gente hoje chamaria de cortiço, só que muito bem organizado. Eram casas muito bem divididas. Até que com em várias casas, inclusive casa do seu João, ela morou também. Quando ela vai para a Areia Branca, é um terreno... A Areia Branca era uma terra de avanço, né? As pessoas avançaram na Areia Branca e ali foi expandindo a zona noroeste. Mas quando a Cici vai para lá, já não era. Já estava iniciando o loteamento pela Coab, que era um setor da prefeitura que organizava o território. E ali, o padrinho Mário, que é padrinho da Glória, a gente chama de padrinho, né? Pai da Roseli e da Rosângela. Ele vai auxiliar a Cici com uma lista de subscrições. Na verdade, só uma coisinha. Ele é padrinho do tio Toninho. Ah, é do Toninho? Sempre achei que era da Glória. Que a Glória chama ele de padrinho. É todo mundo, Fantástico, né? Padrinho de todo mundo. Todo mundo. Ai, meu Deus. Olha, a Rose está aqui dizendo, né? O cotidiano das nossas histórias. É verdade, todo mundo tem, né? Toda a família se sentar tem. E aí, quando faz essa lista de subscrições e consegue, então, da entrada no terreninho que ela vai pagar em prestações ainda, o resto, né? Que ela pagou lavando roupa e passando roupa. Ela pagou o resto daquelas prestações da casa. Quando ela vai para aquela casa ali, desculpe, olha, muita reza brava para estar aqui falando. A Cici, quando vai para ali, aquela casa ali era uma casa que não tinha nem piso em alguns dos cômodos. Dos cômodos. Isso tudo vai ser feito com a ajuda do Maurício, do meu pai e do teu tio Toninho, que eram homens, né? E a Glória trabalhando ajuda também, mais tarde, com o dinheiro e no trabalho pesado dos homens. Até que um dia eles resolvem, então, construir a casa. Então, eles vão morar na casa da minha mãe, no Morro da Nova Sintra. E aí eles demolida aquela casa. E aquela casa, então, foi construída em sistema de mutirão. Então, eram aos domingos e sábados que a família se reunia, aquele monte de homem,
de amigos, de gente de tudo que é lado, e vai levantar aquela casa. Né? Sim. Então, aquela coisa ali de toda essa construção, sempre na base da associação, né? da amizade entre as pessoas. Então, eu acho que isso é importante também saber isso, né? Que a Cecília... Sim. E depois, claro, ela junto com seu pai e sua mãe vai ter a nova moradia perto da minha mãe, né? Que é quando você vai crescer junto com a Claudinha, com a minha irmã, naquela amizade, vai estudar por ali, né? Então a gente vê que Sim. tem todo um percurso, como você disse, quer dizer, a independência financeira da Cici, como eu estava dizendo, eu acho que está atrelada a isso, principalmente esses 2 últimos filhos, que já nessa casa da Areia Branca, que vão acompanhá-la, porque a Maria já tinha casado e minha mãe casou logo, vão acompanhá-la dos anos 60 até os anos 80. Então são Sim. 20 anos de Toninho e Glória, e a Marlene ali, né, convivendo, mas o Toninho e a Glória efetivamente trabalhando com a Cici, e esses 3 salários constituíram essa independência. Isso é uma coisa que eu não pode esquecer. Porque ali a gente começa a ver a prosperidade na humildade, a prosperidade na simplicidade, e ali ela começa a ter uma vida tranquila pela primeira vez. Né? Então eu acredito que ela teve dali dos anos, principalmente 70 para frente, a Cici ter uma nova condição de respirar, né? Sem se preocupar com o que vamos comer amanhã, né? E, na verdade, a casa mesmo, ela tinha um símbolo muito forte para ela, né? Essa casa significava, na verdade, realmente um respiro, uma nova perspectiva de vida, uma condição diferente que os filhos conseguiram contribuir também para isso, né? Então a casa ela tinha um símbolo muito forte para ela, era um símbolo de realmente de prosperidade, de tranquilidade, de paz, né? Era uma coisa, uma referência muito forte para ela, a Casa da Areia Branca, né? É verdade. Eu cheguei a fazer na universidade, eu cheguei a fazer uma apresentação que a sua mãe e você foram assistir. Não sei se você lembra. Foi você e sua mãe. Que chamava Areia Branca de Minha Infância. Sim, e a gente contava a história da Zona Noroeste e da música brega, que era presente no Chacrinha, né? No Cassino do Chacrinha. Então, com o musical que nós criamos com os alunos de pedagogia e colaboração de alunos de história, de letras, de vários cursos, que era uma homenagem a Cecília. Aquilo ali foi feito, claro, para eu cumprir um aspecto do programa de História e Educação, que era estudar um período, né, de crescimento, e eu acho que isso para mim marcou muito ali a Areia Branca, a Cici na Areia Branca. Então, é uma areia branca quase que mítica na nossa memória, né? Porque você tem a criação do Jardim Botânico, do Chico Mendes, na época não era Chico Mendes, era Jardim Botânico, e um parquinho, onde hoje funciona, se eu não me engano, aquele grande poliesportivo, onde tem ginástica olímpica, tudo, né? Ginástica artística. E ali tinha um parquinho. Então, os passeios, ver crescer o Jardim Castelo, o Jardim Rádio Clube, né? Que Vila Telma é mais para frente, são coisas depois, né? Então, o Jardim Bom Retiro, todo aquele entorno ali da Zona Noroeste, que hoje está muito expandido, muito modificado, ainda era um ambiente muito romântico. Então, quando a gente vê alguns filmes, algumas que mostram o crescimento das periferias, né, brasileiras, é muito interessante você ver e acompanhar aquele momento que, como a gente é criança, a gente é adolescente, parece muito puro, parece muito romântico. E a música brega era muito fundamental, e eu tenho um amor pela música brega enorme até hoje, porque era aquela marca, né? Era ela escutando ali no rádio o Silvio Santos, com histórias que o povo conta, talvez daí o meu amor por histórias que tem que ser contadas. Porque eu escutava essas histórias que o Silvio Santos colocava, eram os domingos assistindo o Silvio Santos, programa quase que o dia inteiro, né? O dia inteiro. A Rita, grande apaixonada, que a Rita acompanhava as caravanas do Silvio Santos, né? E sua mãe com o aparelho de som, escutando todos os discos de novela e Saturday Night Fever, tudo que você imaginar, que acabou depois tudo vindo para minha mão e eu já passei para frente também. Mas assim, é muito bonito o que você falou, aquela casa como aquele símbolo desse momento, né, de prosperidade, porque era tudo para em torno. Depois, claro, com a idade também tudo muda, ela não conseguiria manter isso por muitos anos. Mas teve um auge ali, né, que você justamente nasce por isso, eu acho. Que você nasce justamente quando seu pai
e sua mãe casam, que é o auge desse momento, né? De tudo aquilo ali que estava para acabar. Porque tudo tem um tempo para acabar na vida. A gente nada é para sempre. Então, São os foi um ciclos. momento realmente, símbolos emocionantes, né? E que hoje Sim. ficaram através dos vínculos de amizade que foram construídos naquele momento. Então, sua amizade com a Maristela vem desse contexto em que o pai dela era amigo. Essa amizade com a Rita, que até hoje a gente preserva, né? Nos bingos Sim, de sim, São sim. Vicente de Paulo, não é? A Rosângela e a Roseli próximas na espiritualidade. E você vai ver, né, a Nenzinha, que até hoje é presente, a Arlete, a Arlene, né, o Vitor e a Lia. Quer dizer, é todo um contexto que a gente não consegue se dissociar. Né? Sim, e os vínculos que a sua mãe, acho que mais que todos, sua mãe mantém com Minas Gerais, com as origens, né, de São José da Lapa e Vespasiano. Eu acho que a sua mãe hoje é a representante da família que mantém esse laço que vem lá da Cecília. Sim, com certeza. É isso mesmo. E é muito legal a gente, na verdade, uma família tão grande, né? Tanta gente, cada um no lugar e tal, e a gente consegue manter. Eu acho que foi uma das grandes lições que ela deixou pra gente, né? Eu acho que viver a vida da melhor forma possível, ser feliz e estar sempre em família, multiplicar o amor, eu acho que são uma das lições, assim. Engraçado que tem uma coisa que aconteceu que eu não sei nem se as pessoas sabem, né? Porque são coisas mais íntimas entre eu e ela, né? A vida inteira eu rezei para minha avó nunca morrer, né? Eu rezava desde pequena. E a gente brincava que quem ia para semente, que na verdade era não morrer, era o tio Toninho, porque ele tinha olho azul. Uma coisa de criança, que eu sei lá de onde surgiu, né? E aí a gente, na verdade, eu falava, vó, a vida inteira, eu sempre rezei para ela não morrer. E aí teve uma época que eu falei, vó, como vai ser minha vida sem você? Assim, tipo, eu nunca mais vou ser feliz, né? Aí ela falava assim para mim, não, você vai sim, você vai. Olha, eu perdi 2 filhos, eu perdi meus 2 maridos, eu perdi meus pais, eu perdi meus irmãos todos, praticamente, porque ela foi, acho que, se não a última, a penúltima a falecer, né, dos irmãos. E aí ela falou para mim, você vai conseguir, porque faz parte da vida e isso vai mudando, né? A sensação da dor vai mudando para a saudade. Eu prometi que eu não ia chorar. Oh, meu Deus. A Priscila ontem falou, cuidado com o pancake, porque vocês vão chorar amanhã, eu também. Pois é. E aí ela falou isso para mim, ela disse, você vai conseguir viver, você vai conseguir ser feliz, né? Aí eu falei, vó, então eu vou te pedir mais uma coisa, me ajuda, né? Quando você for embora, me ajuda a eu conseguir seguir, a eu conseguir ser feliz e tal, e também a segunda coisa, não apareça para mim. Aí ela falou, prometo. Por isso que ela aparece pra sua mãe. Por isso que ela aparece para sua mãe, que é para mim. Exatamente. Assim, aí eu vou, pelo amor de Deus, não aparece para mim. E eu acho que ela me ajudou nas 2 questões, assim. Acho que foi tanto nessa questão de conseguir superar e entender tudo que ela deixou justamente para ser feliz, sim, e para seguir a vida, né? E ao mesmo tempo ela também me ajudou nessa questão do meu medo, e acho até que foi depois da passagem dela que eu comecei a me interessar um pouco mais pela questão da espiritualidade, enfim, né, de ter uma religião, de ter uma fé um pouco mais concentrada, como que eu posso dizer, mais ajustada e tal. Então eu acho que também isso eu devo super a ela, né, com certeza. Mas você tocou fora a questão da emoção, que é óbvia, né? Eu acho que de todas as netas, você é que conviveu mais intimamente com ela, né? Apesar que ela conquistou todos. A Gisela é apaixonadíssima pela Cici. Ela era muito ligada a Gisela. Muito. A Gisela, muito. Porque a Cici acompanhou muito o namoro da Gisela. Porque a Cici era a vela da Gisela.
Porque o cara não podia sair com a Gisela sem assistir do lado, né? Verdade. E por um outro lado também, o Gerson cresceu com o Toninho. Então o Gerson é aquele neto realmente que estava ali todo dia como um segundo filho, homem, Sim, né? com Ali certeza. ela. E sem contar os outros também, claro. Mas eu acho que esses seriam os mais aproximados, que os demais vêm de uma outra geração, que já não está tão Sim. presente. A minha irmã Kátia, que era muito na casa da... Tua mãe, a Kátia era como se fosse uma filhinha dela. Então a Kátia era muito presente com a tua mãe, tudo isso que a Cici tem essa emoção toda. Mas fora a questão da emoção, você toca na questão da religiosidade. Como Sim. foi que você observou a religiosidade da Cici enquanto você morou com ela? Gente, era impressionante, né? Na verdade, a fé dela era uma coisa incrível, né? E ela tinha uma fé, toda a orientação dela sempre foi católica, ela amava ir à igreja, amava a missa, né? E ela comungava, e até depois que ela não podia mais sair, tinha não sei se o padre ou alguém da igreja, na verdade, não sei, a minha mãe pode dizer aí, mãe, fala aí se era o padre. Eu não sei se era o padre, mas levavam, na verdade, a hóstia para ela em casa, para ela comungar em casa. Eu penso que era o padre. Foi assim, tipo, durante muito tempo mesmo, ela amava. Então, toda a orientação dela era católica, porém, na verdade, eu acho que a coisa era um pouco até mais profunda. Eu acredito que a avó tenha sido uma médium sem saber, né, exatamente o que era o papel do médium, porque ela tinha muita fé. E eu acho que se a gente for parar para pensar, na verdade, ela poderia ser considerada uma benzedeira, né? Ela benzia as crianças, todas da família, ela tinha uma força muito grande e muita fé minha mãe estava dizendo que foi o padre, sim. E ela tinha... eu me lembro muito de muitas e muitas e muitas vezes ela me benzer, ela rezar em mim. Era uma reza católica, era uma reza com o crucifixo de Cristo e era na verdade, uma reza que a gente conhecia, mas não deixava de ser, na verdade, um benzimento. Então, eu entendo que a religiosidade dela também foi algo assim muito forte, muito latente, e acho que era até um pouco mais do que só a orientação católica. Eu não sei se você também concorda. Porque essa é a minha... A formação dela era super católica, né? Só que a gente tem que lembrar também que as missas eram rezadas em latim, né? Os padres ficavam de costas para o público. Quer dizer assim, a visão que uma pessoa... Porque a Cici chegou a estudar, mas um estudo restrito, né? E a gente não pode dizer que esse povo ia à missa com conhecimento teológico, conhecimento de causa. Não. Era uma prática. E muita fé no coração, muita crença mesmo na intervenção divina na vida das pessoas, né? E isso ela herdou mesmo do pai e da mãe. O pai dela também benzia e tinha muito essa força da fé. A mãe dela, muita fé na Santa Cruz, né? A mãe dela chega até a falecer no dia de Santa Cruz. Então, era muito presente. Então, a família é muito católica, ela é muito católica, mas nesse sentido que eu digo de católico, sabe? Não é um católico que, se você for pedir para explicar os sacramentos, vai saber explicar. Não. Ou que vai entender, ou que vai dizer o que é o mistério da transubstanciação. Não vai saber explicar isso, né? Mas tem aquela fé prática, que é o que eu falo muito aqui para as pessoas aqui na Itália. Eu falo, vocês aqui têm uma religiosidade muito de sacramento, muito de convivência na igreja. Mas não é como no Brasil, que parece que a fé transborda do coração das pessoas. Que as pessoas realmente sentem, né? Tanto é que aqui eu tenho essa mania de falar, vai com Deus. Coisa que a Cici sempre falou, vai com Deus, meu filho. Deus te proteja. E aqui as pessoas... A Gisela dizendo que concorda. E aqui as pessoas dizem, você quer que eu morra? Vai com Deus? Eu falei, não. É uma expressão típica do Brasil, né? Porque aqui eles acham, vai com Deus, né? Vai com Deus logo. Né? Então, eu acho assim, é uma coisa muito impactante, assim, dessa fé popular, que eu acho que ela é mais importante até do que a fé institucional. E isso, assim, se tinha muito lá atrás de lá.
Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de benzer, de ouvir falar nas superstições, por exemplo, é o lobisomem que eu encontrei, é a mula sem cabeça que existia. Sabe, esses eventos todos sobrenaturais, não explicáveis, ela tinha presente. Eu cheguei a perguntar para ela como é que... falando aqui do Tiresias, a Priscila já com a mitologia e a filosofia ali. Ela tinha mesmo, eu concordo com a Priscila. A Cici, com tudo isso, eu cheguei a perguntar para ela, mas o Chico Xavier, você ouvia falar nele? Porque Pedro Leopoldo faz divisa com a região ali, entendeu? Exato. E ela disse assim, a gente ouvia falar que tinha o seu Chico que benzia. Então, no imaginário popular, é uma confusão dos diabos. É catolicismo, é benzeção, é gente que recebe espírito, entende? Agora, você disse da mediunidade dela, eu concordo plenamente, porque a sensibilidade, todas as pessoas são médiums, mas não ostensivos, né? Ostensivos Exatamente. são poucos. E ela tinha essa sensibilidade, que é que a gente chama de acoplamento áurico, né? Quer dizer, alguma coisa entrou no seu campo da aura, você já localiza. E ela, claramente, tanto é que depois da cegueira, né? Ela vai dizer para sua mãe, tem alguém sentado aqui, alguém passou a mão no meu cabelo, eu senti o perfume de não sei quem. Né? As pessoas, quando passavam para outra frequência, elas iam ali se comunicar com ela. Então, todo mundo, como você disse no início da live, as pessoas cheias de dedos para não fazerem ela sofrer. Mas ela já sabia de tudo antes, já tinham falado de persona. Ela de persona que ela sabia. Não era nem de contar. É verdade. Porque entravam no campo áurico dela e ela sentia, né? Então, ela era de muita sensibilidade, né? Então, eu penso como você. Ela tinha aquela fé com a qual ela foi educada, na qual ela se apegou durante a vida, né? Por exemplo, eu cansei de ir para cemitério com ela. Ela tinha uma fixação em cemitério para ir no cruzeiro, fazer as orações e atender velas. E nós íamos de túmulo em túmulo, inclusive nos túmulos dos milagreiros, né? Sim, tudo isso eu fazia com ela. E íamos à missa. Eu fui católica até os 18 anos e eu cheguei muito na Margarida Maria com ela, assistia as missas ali nos sábados ou domingos, né? Era uma coisa assim constante. Então, eu penso que ela tinha, mas não tinha talvez o conhecimento para poder entender tudo isso que ocorria, né? Mas eu também penso como você, que era realmente o catolicismo a sua vertente, a sua espinha dorsal religiosa, né? Sim. Mas com todas essas pitadas de vivência, porque a vivência não tem religião. Não, é verdade. Ela é biológica, ela é genética, ela já nasce com a gente. A gente já nasce com essa sensibilidade. E o resto vem por conta das interpretações religiosas, né? Sim. Na verdade, a Maristela até colocou agora um ponto que realmente aconteceu. A gente não queria contar para ela que o tio Quinzinho tinha falecido, né? Mas ele mesmo foi avisá-la. Então, ela mesmo já sabia. Então, aconteceu isso com algumas outras pessoas também. E a gente, na verdade, pensando, dá o remédio da pressão, como é que eu faço? Falo agora, não falo? E o médico falou, olha, na boa, ela não enxerga, né? Então, assim, quem não tem convivência com ela, que ela realmente não vai sentir falta fisicamente, nem comentem, para ela não sofrer e tal. E a gente entrou nessa onda do médico, né? Que foi uma furada, na verdade, porque a maioria das pessoas que faleceram, ela sabia, ela sentia. E aquelas que a gente escondeu, a gente brincou depois, até falou, caramba, quando a avó fez a passagem, ela pensou, Glória, filha da mãe, olha, fulano tá aqui, não sei quem tá aqui. A gente brincou com isso, porque realmente a gente tinha uma preocupação muito grande de deixar lá abalada, de isso abalar a saúde dela, já tem a dificuldade da questão da visão, né? E no fim, ela mesma já sabia, né? Eu não sou médium ostensiva, eu tenho alguns contatos por meio de viagem astral, não provocada, não consciente, né? São viagens astrais promovidas para o meu amparador, com certeza, ou quem se dispõe a colaborar, né, com uma alma perdida que nem eu, mas sempre tem, né? Eles não abandonam ninguém. E na passagem da Cici, que eu tive muito contato com você, né? Era você, a Glória, o Toninho, Vladimir, Pedro e Kátia. Eu ficava 24 horas ligada com vocês, eu estava aqui há 2 anos.
quase 2 anos, 1 ano e meio, passando um pouquinho mais, e foi muito difícil aquele momento. E para mim foi um divisor de águas. Ali eu aprendi que ter escolhido de vir morar tão longe era para aprender. Dali para frente eu não tinha mais controle sobre coisa alguma e eu vou ter que me adaptar com qualquer coisa trágica que venha a ocorrer, e é isso, né? Então, para mim, foi muito educativo aquele momento. Mas naquele sofrimento todo que eu estava, eu não sabia se eu ia para o Brasil, ia para o Brasil ou não. Então, eu não sabia o que eu fazia. Porque eu sempre tive uma ligação com ela para além do normal. Entende? É uma coisa que eu não sei explicar. Eu sempre tive isso com ela. E uma coisa, assim, que eu pedia era muito, assim, uma orientação, porque eu devia fazer, né? E realmente, naquele dia, depois de eu fazer uma pungente oração pedindo a ajuda de algum amparador que estivesse próximo, alguém que se dispusesse a me ajudar, eu senti um vórtice de energia muito grande e dali eu dormi. E depois, quando eu acordei, eu me lembro de estar na frente de 2 figuras que eu tenho certeza que eram o Quinzinho e o Vitor, que já tinham dessomado, né? Já haviam feito a passagem, muito mais jovens, não na idade em que eles se foram, nem na condição física em que eles se foram, mas muito jovens, muito dinâmicos, muito... E eles estavam ali, né? Então, como você disse, ela estava em contato com todos eles e eles já estavam todos preparados para recebê-la, né? E eu acho que aí é que fica a grande lição para nós e prova da nossa fé, independente da religião. Porque Sim, você sim. é um bandista de formação, né, agora. Eu sou espiritualista, eu já fui kardecista, hoje eu me considero espiritualista, bem ampla. Nossa família é praticamente toda católica. Temos evangélicos na família. E cada um vai ter uma interpretação sobre esse fenômeno da morte e da vida posterior. Nós temos, inclusive, pastores na família, né? Nós temos que respeitar todos. Todos têm direito a ter sua visão. Mas como quem está fazendo a live somos nós duas, a gente acaba aqui, com a nossa visão espiritualista, a gente tem uma interpretação mais a la Cristiane e a la Márcia, né? Isso Sim, aí sim. é inequívoco, né? E depois cada um faz a sua interpretação. Mas eu penso que ela está vivendo de uma maneira muito intensa, pelos relatos que a sua mãe tem, das experiências que ela tem, né? Em sonhos, porque a gente pode classificar os sonhos em sonhos do inconsciente, para a gente elaborar problemas, elaborar questões que a gente não está conseguindo lidar. E eu acho que a maior parte dos nossos sonhos são esses sonhos do inconsciente. De limpeza, da limpeza mesmo, né? Da mente. É lixo que tu tem que limpar, né? Porque senão você enlouquece com tanta coisa na mente. Mas tem também os sonhos de vivência espiritual. Que você vai já na Bíblia, você vai encontrar Paulo apóstolo relatando, né? Tive um encontro, não sei se em corpo ou em espírito, quer dizer, ele já saía do corpo, né? Ele sabia que saía do corpo para ter contato. E eu acho que a Cici, por essa condição que ela tinha de rezar muito, ou orar, né? No linguajar evangélico seria mais orar, de orar bastante, de estar sempre em contato com essa força espiritual, com essa força divina, ela estava muito bem amparada para todos os momentos, e mesmo quando ela não percebia, né? Como aquela famosa oração, né? Pegadas na areia, e quando a gente mais está sofrendo, nós estamos nos colos de Jesus e a gente não tem consciência disso, né? E a Cici, com certeza, com todos os sofrimentos, foi amparada em todos esses momentos. Mas eu penso que por esse contato contínuo para ela foi muito amparada nessa passagem. E a passagem que minha mãe dizia assim, nossa, eu achava que a minha mãe ia morrer como um passarinho. Que um dia ela ia dormir e acordar já tendo dessomado. E no final ela ainda teve um sofrimentozinho ali de 15 dias, né? Eu ainda falei para minha mãe, a gente não sabe as despedidas que ela tinha que fazer, os contatos, os contratos, porque a gente faz contratos. Como fica a minha filha X? Como fica meu filho Y? Como fica a minha neta, W? Como fica a minha neta B? Quer dizer, a gente não sabe o que vai na mente de alguém que está para passar para uma viagem que não torna nesse momento. Sim. Tem que resolver. Então, eu penso que às vezes o tempo é esse tempo, mas eu tenho certeza que ela estava muito amparada. E a gente não pode esquecer, né? Eu tinha visto que a Aureliana estava ali assistindo. Não podemos esquecer quem estava presente com ela naquele momento, né? A Aureliana e Irene, que tiveram essa bondade com a família, porque para a família seria muito doloroso. Então, elas tiveram a bondade de carregar esse ônus, de estarem lá naquele momento. E, ao mesmo tempo, o privilégio, né?
por serem tão queridas e a sua mãe e o Toninho terem dado a elas essa situação, né? E só assim ela teve coragem, talvez, de dizer, Sim, agora eu posso ir, né? eu tenho certeza, na verdade eu tenho certeza. Eu acho até que a Tirene e a Auré deveriam inconscientemente ter tido uma intuição, alguma coisa fez com que elas entrassem naquele momento, né? Justamente, acho que pra gente seria mais difícil, talvez pra avó também seria muito difícil, né? Na verdade, talvez algumas pessoas nem saibam, mas eu já conhecia o meu marido naquela época e nós estávamos afastados, né? Então, por isso que essa história do tempo é muito, muito louco. E a gente não se falava mais, não tínhamos mais contato. E nesse período desses 15 dias dela internada, algumas vezes eu estive com ela, muitas, né? Na verdade, muitas vezes. Só depois da UTI é que eu não fui mais, porque eu não tive coragem mesmo. Eu preferia, na verdade, guardar aquela imagem que eu tive da última vez que ela me dizia que me amava e só. E aí ela, na verdade, ela me pediu que ela não queria morrer, na verdade, sem que eu e o meu marido conversássemos, né? E que a gente se entendesse. E foi uma das grandes também mudanças na minha vida, né? Procurar por ele, depois de um tempo que a gente já não se via, não se falava, e realizar realmente o desejo que ela me pediu, né? Então, eu acredito que esse tempo tenha sido para vários acertos. Eu acho que as pessoas que estavam próximas dela nos últimos momentos não foi por acaso. Nós tivemos algumas noites, as últimas noites dela foram com a tia Emília, né? A única nora, que ela sempre falava muito, só tem uma nora, só tem uma nora. Então, eu acho que foi uma entrega de ambas ali também. Eu acho que foi um momento importante também desse contato, desse carinho entre as duas, desse cuidado. Então, nada foi por acaso. Eu acredito que esses 15 dias tenham sido decisivos para várias coisas. E, mais uma vez, todas se convertendo em amor, né? Todas, na verdade. Ela foi, na verdade, transmitindo isso para cada um que ia visitar, para quem estava longe, para quem... Então, assim, foram os 15 dias, na verdade, de luta, lógico, de sofrimento também físico, não tenho dúvida, mas de muita entrega de amor, muitas lições de amor. Então, eu acho que mudou muita coisa pra gente também, sabe? De uma forma talvez até positiva, né? Não que a gente não sinta a falta dela, a perda foi muito relevante para todo mundo da família, né? Ela era realmente ela era o centro, ela era, enfim, Né? exatamente. A questão de tantas possibilidades que ela nos apresentou nesses últimos tempos de vida, né? Então isso foi muito incrível, eu acho, muito incrível. Para mim, pessoalmente, foi muito incrível. E eu imagino, mas dentro da minha concepção espiritualista, né? Cada um tem a sua. Os católicos falam na comunhão dos santos, né? Quer dizer assim, você depois da morte, você pode entrar nesse âmbito, né? Que seriam aqueles que, quando conseguem superar o purgatório, a comunhão dos santos, você vai conviver entre aquelas pessoas santas que realmente vão viver no espírito do Cristo, digamos assim, naquele espírito de amorosidade, de respeito, de carinho, como se fosse uma beatitude mesmo. Eu imagino que a Cici hoje, né, se eu fosse calcular, vamos imaginar o filme Nosso Lar, que para cada ano terrestre são 5 em Nosso Lar. E isso na época que foi escrito o livro, ali, final dos anos 40, quase 50. Pode ter mudado isso. Então, nessa outra frequência, o tempo é célere. Então, se a Cici foi há 8 anos, é isso? Não, 7. 2013, né? 8 anos. 8 anos.
Então, se a Cici se foi há 8 anos, 8 vezes 5, 40, é isso? Eu sou burríssima em matemática, né? Sim, sim. 40. Então, você imagine uma pessoa aqui na nossa frequência, 40 anos de vida. É isso que eu imagino. Então, quando eu imagino a Cici, eu penso nisso. Eu penso, ela está há 40 anos de experiência. Sim. O que somos sim, nós sim. na vida dela, entende? Então, a sua mãe a vê muito jovem, a sua mãe a vê trabalhando, e a sua mãe conta muito significativamente dela indo dar aula. E aí eu lembro que assisti nesta encarnação, eu até brinquei com você uma vez, eu falei, se um dia você vier a ter filha, quem sabe não vem assistir para agora finalmente ter uma vida digna e frequentar uma universidade, porque ela é inteligente demais, ela merece estar num ambiente que ela possa aprender coisas diversificadas e ampliar os horizontes. Não que estudar seja obrigatório, cada um tem a vida que pode proporcionar a si mesmo, né? E que deseja. Sim, sim. E todas são válidas. Mas é como eu gosto de estudar, eu queria dar isso para ela. Então eu imagino que hoje ela vai analisar toda essa vida que ela teve, porque veja, a Cici frequentou até a 3ª série. Que 3ª série daquela época, eu imagino que mal e mal era a primeira de hoje, do ponto de vista que as crianças aprendem. Ela estudou no método Lancaster, que talvez nem soubesse desse nome. Quer dizer, é uma professora que tem classe multisseriada. A Cici já dava aula. Quer dizer, ela já era responsável pela turminha anterior a dela. Ela dava aula de matemática para crianças. Né? Depois tem toda uma vida sem acesso, mas sempre antenada. Então, a Cici era uma pessoa, ainda que sem o acesso à educação formal, muito inteligente, muito culta, muito ampla. Ela falava um português totalmente vinculado ao seu ambiente e sua época, e eu adoro escutar essas fitas, né, que eu até dei para vocês uma cópia, né, para sua mãe, porque eu gosto de ficar escutando ela falar tauba, e, sabe, e no livro eu fiz questão, no texto, de escrever do jeito que ela falava, alguns trechos, né, para marcar essa linguagem. Mas isso tudo é condicionado a uma personalidade que ela viveu aqui, como Cici. Foi uma personalidade, né? Que é um recorte de tudo que ela é enquanto consciência. Então, eu imagino que hoje, 40 anos lá, se autoestudando, tem a Priscila, professora de filosofia, que vai falar no autoconhecimento. Ela está fazendo o seu processo de aletheia. Ela está buscando a sua verdade, se compreendendo, entendendo por que ela teve uma vida tão sofrida. Porque não é castigo de Deus. Foram aprendizados que ela desenvolveu. E que naquele momento pareciam infinitos e que hoje ela vê que foram átimos. Acabaram, passaram. E o que ficou foi a aprendizagem, né? Então eu imagino que hoje, todas as pessoas que talvez a gente tivesse mágoas, estão perdoadas. Todas as pessoas que passaram pela vida dela e que ela não havia compreendido naquele momento, estão aprendendo como ela. E que todas aquelas pessoas hoje já estão muito mais evoluídas porque esses 40 anos passaram para elas também. E muitas podem estar aqui de novo. Então eu penso que a gente não tem que se fixar nos sofrimentos e nas dores, mas nas coisas bonitas e belas. E que todos nós, enquanto família espiritual, estamos evoluindo juntos neste momento, em que estamos plano encarnado nesta frequência e plano desencarnado noutra frequência, estamos todos aqui congregados neste momento, tendo todo esse amor e esta consciência de que só vai ficar o que você falou no início, o amor. As dores foram aprendizados, os sofrimentos foram superados, e a gente vai criar um ambiente para que eles voltem a nós em condições muito melhores. E tudo isso a gente andando em consonância com o planeta, né? E eu acredito que ela está feliz de saber que nós também estamos superando tudo isso. E não remoendo dores e sofrimentos. E os sofrimentos dela foram aprendizados. E que hoje ela está muito mais feliz e está ensinando, segundo a sua mãe, as experiências que a sua mãe tem. Ela está colaborando muito com muitas pessoas, né? Sinto que ela está conosco e ela está feliz com este momento que a gente está aqui dedicando a ela, né? Com certeza. Então, Cris, o que você que nós não falamos que você desejaria ter falado? Você acha que foi uma homenagem justa para os 102 anos dela ou faltou algo de importante?
Não, na verdade, eu acho que a gente ficaria aqui em várias lives para falar tudo, né? Mas eu acho que a gente falou o principal, assim, que a ideia, eu acho que a ideia é, na verdade, a homenagem, né? Que ela faria 102 anos amanhã. É, porque eu estou aqui, viu, né? Ah, lindo. Ela faria 102 anos amanhã. Eu acho que a mensagem é justamente essa, assim. Não é passar que era uma pessoa perfeita, não é isso. Ao contrário, as imperfeições fazem parte da gente. Isso que é o mais incrível, né? Todo mundo fala que o nivelador universal é a morte, mas eu acho que as imperfeições também são, porque todos nós estamos na mesma situação, né, de evolução e de aprendizagem, e foi com ela a mesma coisa, né? Mas eu acho que o mais importante é essa mensagem realmente do amor, de propagar coisas boas, de tentar estar próximo emocionalmente da sua família, dos seus amigos, de quem você ama, independente de distância física. Hoje a gente tem essa tecnologia que nos possibilita estarmos sempre conectados, e isso é muito mais importante do que só naqueles momentos ruins, só, né? Não, na verdade, vamos propagar o amor no dia a dia, em pequenas atitudes. Eu acho que essa que é a principal lição, né? Agora, história a gente teria aí para muito mais tempo, mas eu acho que em relação ao que a gente gostaria de passar, de tudo que a gente viveu com ela e das nossas referências, eu acho que é isso. Eu acho que você resumiu bem aí. Eu também penso com você. Teria muito a falar, né? Mas aí também, né, estimula as pessoas a comprar meu livro, né? Quando eu estiver com ele publicado, né? Sim, Precisamos de com leitores. certeza. Com certeza. Porque sabe que o meu nome é vaidade, né? Então a gente não pode esquecer esse detalhe, né? Não, Meu na nome é vaidade. verdade, até para as pessoas que não sabem, né? A Márcia fez aí durante alguns anos um trabalho de jornalismo, né? Praticamente, fazendo entrevistas com a avó, ainda na época da fita cassete, né? E isso se transformou num projeto. Na verdade, a avó era um sonho dela, ter um livro sobre a vida dela. Nesse ponto não era nada humilde. Na verdade, brincando, né? Tô brincando. Na verdade, a ideia dela era mesmo transmitir tudo aquilo que ela viveu. E a Márcia conseguiu captar isso de uma forma incrível. Esse livro tá realmente hoje, né, circulando na família apenas, mas a gente não pode deixar isso passar, não. Eu acho que é um projeto que você tem que levar adiante, porque é muito, muito, muito lindo, assim. É muito bacana mesmo. Eu acho que vale a pena. Obrigada. E eu quero assim, estimular as pessoas que estão aqui conosco, assistindo a live, né? Todos nós temos nas nossas famílias figuras que são assim paradigmáticas, que, como disse a Cris, são as referências, né? E eu penso que cada família poderia fazer isso, sabe? Aquela pessoa mais afeita a fazer esse registro, que tenha mais paciência, mais disponibilidade. Eu gosto pessoal mesmo, né? Seja por filmar ou por... Porque hoje você não precisa escrever. Você pega uma câmera dessa, sabe? Com um celularzinho, você senta ali com o seu avô, com a sua avó, com o seu bisavô, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu primo, com o seu tio. E você pode fazer isso, né? Eu acho que isso é importante. Porque a gente, até na última live com a Camila, a gente conversou sobre isso. Você pensou que bacana hoje? Eu assisti a live do Platão. O Platão registrou a live há 2000 anos. E aí a Camila ainda falou, para evitar interpretações, né? Eu falei, sim, porque interpretações destroem ou, né, enobrecem pessoas que não merecem. Eu acho que a gente tem essa oportunidade, né? A tecnologia está aí e a gente tem muito mais condições de manter preservada a memória familiar, que ela é fundamental, até para a gente dar valor ao que a gente tem. Porque hoje são tantos recursos para nos distraírem que a gente perde a noção do que é essencial. A gente fica muito no superficial, no inútil, que consome o nosso tempo. E às vezes Sim. tem uma pessoa ali sentada no sofá, quietinha, que não fala nada para ninguém, mas que está observando, está pensando, está sentindo e tem tanto a dar para nós, né?
Então fica essa dica aí da nossa live de hoje, que cada um olhe em torno na sua família e procure ver isso. E já estou convidando, então, né, os filhos aí do seu João, né, o Cabo Verde, marido de Dona Jovenília, que algum deles se disponha a fazer uma live em 2022 sobre a história, né, em memória do pai de vocês. E também para a família Oliveira Costa também, né? Que a família Oliveira Costa também, alguém se disponha. Pensei muito na Mônica, por ser a filha mais velha, né? A Glória, inclusive, pensou assim comigo, né? E acho, então, que tem muitas oportunidades aí. Cada um pense na sua família o que poderia fazer, porque é bonito. É para os seus filhos e seus netos, os seus bisnetos ficarem com esse vínculo, sabendo que alguém da família deixou um registro, né? Não precisa ser famoso para ser lembrado, nem para ser importante, né? Basta a gente viver que a gente já está construindo história, né? Com então certeza. É isso, né? Ó, eu agradeço muito a Cristiane, que disponibilizou seu domingo, ela trabalha pra caramba. A Cristiane foi a criadora desse canal para o qual eu estou gravando lives. Foi a Cristiane que criou o canal, Márcia Luiza Conta Sua História. E quando eu tiver 1 milhão de seguidores, a Cristiane vai ser a minha manager, ela vai cuidar de tudo para mim, né? Então, nós vamos aprontar muitas, né? Tô brincando. Mas, gente, se inscrevam no canal Márcia Luiza Conta Sua História lá no YouTube. Coloquem um like nas lives que vocês gostarem e compartilhem com os amigos, tá? Quero agradecer muito a todos. Tenham um santo domingo e uma boa semana a partir de amanhã para todo mundo, tá bom? Um beijo no coração. Obrigada para o pessoal que está acompanhando a gente. Um beijo enorme na família toda aí, a nossa audiência. E os amigos, que tá cheio de amigos os aqui. Amigos também. Um beijo grande para todo mundo que acompanhou, viu? Obrigada, Márcia. Um beijo, te amo. Tchau, te amo.